Bom, vamos lá então. Então, na última aula, a gente aprendeu ali a organização de estrutura, né? Nós reorganizamos ali as nossas pastas, né? Renomeamos os nossos arquivos, enfim. E agora a gente vai criar, né, o produto ali, já começando. Eu adicionei aqui um módulo, um requisito extra, né, que é de adicionar o banco, tá? Primeiro nós vamos fazer esse CRUD aqui com uma variável em memória e depois nós vamos fazer ali a configuração de banco para a gente não atropelar o conteúdo aqui, tá? Então, vamos lá. Então, primeiro vamos criar um produto, tá? Esse é o requisito aqui dessa aula. Então, vamos lá. Em Products aqui, lá no Controller, tá? Hoje, vamos lá, eu vou até alterar aqui, ó. Eu não vou colocar, não quero mais criar um produto, não. Eu quero, então, listar os produtos. Eu vou começar pelo listar, porque a gente já tem uma rotinha ali de get, tá? Então, vamos começar aqui pelo listar, beleza? Então, vamos lá. O foco aqui vai ser listar produtos. Então, vamos lá. Então, aqui no nosso controller, tá? A gente precisa simular o seguinte, está chegando uma requisição de onde? Do meu cliente, do navegador, do Insomnia, que é o nosso caso, né? E o que que esse cliente quer? Ele vai querer fazer um get de produtos, tá? Então, ele basicamente vai jogar na URL ali, tá? O endereço, ele vai dar um get ali, vai dar um send, e a ideia é que ele traga todos os produtos do banco de dados, tá? No primeiro momento, a gente trabalha com a variável de ambiente, uma variável ali em memória mesmo, tá? Então, eu vou alterar esse método aqui, que é esse getHello, tá? Eu vou colocar aqui findAll, tá? Ou seja, procure todos, né? Todos os produtos. E aí, se você observar aqui no padrão MVC, a gente geralmente não coloca a responsabilidade no controller de regras, regras de negócio, enfim, a gente não coloca essa responsabilidade no controller. A gente joga isso para outro carinha. Quem é esse carinha? O CS. Então, a ideia é que os nossos controllers sejam bem limpos e que eles sirvam apenas para receber a requisição e chamar um serviço, tá? Então, aqui a gente vê que está chamando o Product Service, que é uma instância do serviço de produtos, e está chamando um único método que existe, que é esse getHello. Eu vou mudar esse método aqui para findAll. Ele vai reclamar porque não existe, e vou alterar aqui, findAll, tá? Então, basicamente, tá? Só mudei o nome da função. Agora eu vou alterar esse findAll aqui. Por que não coloca findAll products, né? Porque não faz sentido, né? Se a gente já está no controller aqui de produtos, a gente não precisa ficar colocando delete product, find all product. Subtende-se que os métodos aqui já são da entidade que a gente está trabalhando, né? Então, vamos lá. Qual que é a ideia aqui? No primeiro momento, a gente vai criar uma variável na memória aqui, tá? Então, isso significa que a gente vai ter uma variável que a gente vai manipular ela completamente na memória do servidor. Isso é bom, é ruim? Claro que aplicações em produção não trabalham assim, mas a ideia é que a gente primeiro faça assim e que depois a gente faça a mudança ali para o banco de dados, para a gente passar a configuração do banco, toda essa coisa, e para não misturar aí o conhecimento e virar uma bagunça na sua cabeça, tá? Então, basicamente, eu vou criar aqui uma variável chamada products, tá? Eu vou falar que essa variável é um array vazio. E aí aqui, quando alguém der um findAll, eu vou retornar essa variável. Tá? Como está dentro de uma classe, eu preciso me referir ali à classe. Então, this.products. Está reclamando por quê? Olha só, ele está falando assim, que o tipo N, array de N, ele não bate com o tipo string. Tá? Então, a gente vai fazer algumas coisas aqui. Lembra daquele contrato que a gente fez de dados? Está aqui, ó. Olha só. A gente vai pegar esse carinha aqui, que são o quê? Os atributos, né, que a gente vai ter ali de produto, tá? Então, eu vou criar aqui, daqui a pouquinho eu vou alterar isso aqui. Eu vou criar uma iProducts, tá? E vou jogar aquele contrato aqui. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando uma interface, eu não vou explicar isso aqui porque a ênfase é o Nest, tá? Mas basicamente a gente está trabalhando com TypeScript, eu estou tipando uma interface, tá? Então,
eu estou criando essa interface, agora eu vou dizer que o retorno desse método aqui, a gente pode falar disso depois, se for interessante para você, coloca aí nos comentários que depois a gente talvez pode passar ali numa aula ali de TypeScript, enfim, explicando isso melhor. Só para a gente ganhar tempo, vamos lá. Então, esse método vai retornar um iProducts, certo? Então, deixa só eu fazer aqui um ajuste, a gente já vai criar aqui também dentro de Products uma pasta chamada DTOs. O que são os DTOs? Data Transfer Object, tá? Então, são os nossos dados de transferência, né? Os nossos modelos de transferência de dados, tá? Basicamente, são interfaces, né, que a gente cria ali para a gente conseguir gerenciar atributos específicos de uma entidade específica que a gente quer. Então, eu vou criar aqui um index.ts e vou jogar aquela interface para cá. E eu vou colocar um export para eu conseguir acessar essa interface de outro arquivo. Ok? Beleza. Fechei aqui. Eu vou apagar isso daqui, porque agora eu quero importar isso daqui de lá. Ctrl, espaço, pronto. Importei aqui. Tá? E ele está reclamando, porque ele está falando que o products aqui ele é um array sem tipo, e esse método deveria retornar um array de iProducts. Né? Então, o que eu posso fazer aqui para melhorar ainda mais isso daqui é dizer que isso aqui é um array de produtos, ok? Aqui também está quebrando, porque está dizendo que é uma string. Então, mesma ideia. Eu pego aqui o iProducts e jogo aqui, beleza? Importo também, Ctrl espaço, importei, está aqui, pronto. Então, em tese, o que deveria acontecer agora? O que deveria acontecer agora é que ao invés de Hello World, a gente vai retornar um array de produtos, só que a gente sabe que não existe array de produtos aqui. Então, vai retornar um array vazio, beleza? Que é exatamente a informação que está aqui. É o valor inicial. E aí, com isso, a gente, então, termina aqui a nossa primeira operação, que é de listar produtos. Daqui a pouco a gente cria, fica mais legal, beleza? Fica aí, vamos lá, vamos continuar e até a próxima aula.